Etu na meneka moyo wenue. Muito bem, amadas e amados, quero, em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, agradecer a sua benevolência e misericórdia infinita por nos ter dado mais uma vez esta noite, este culto do pôr do sol, para podermos aqui, conforme já oraram os jovens, terminarmos o nosso dia na sua casa, sentirmos o perfume suave que cheira nesta casa e contemplarmos a sua formosura, porque assim é melhor do que habitar lá no lugar dos ímpios 1000 dias. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Abramos nossas Bíblias, eu tenho a minha. Vamos ter hoje uma conversa no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 11, versículo 1. Depois teremos o outro texto extraído, Levítico 19, 35, 36, e certamente poderemos ter também outros paralelos durante o momento de desenvolvimento do nosso sermão. E eu vou começar com a leitura. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A segunda leitura, qual é? Levítico. Muito bem. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justa e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Amém. Vamos então suplicar em Salmos 112. Eu vou fazendo a leitura, os amados vão seguindo, repetindo comigo o mesmo versículo. 112, Salmos. Vamos a isso. Preste atenção para depois seguir as palavras que vou pronunciando. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderoso na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo.
na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Pai nosso que está no céu, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Podemos retomar nosso assento, por favor? Queridas e queridos, boa noite. Antes de introduzirmos o nosso sermão, quero colocar um prefácio para primeiro agradecer os nossos coros que hoje foram escalados neste culto do pôr do sol e que já cantaram para nós, para os anjos e para Deus, alegrando as nossas almas, mas também chamando-nos a atenção sobre os acontecimentos futuros da igreja. Aleluia! Por isso, batamos então salva de palmas para agradecermos. O justo, sempre que acontece algo bom, ele agradece, ele bate palmas, porque ele não se enraivece com o sucesso dos outros ou com o bem-fazer dos outros, mas o ímpio fica encolerizado, enraivecido, range os dentes quando os outros progridem, quando os outros fazem bom trabalho. E os salmos que nós acabamos de suplicar chamam a atenção dizendo que estes, mesmo assim, que se enraivecem, que ficam zangados por causa do progresso dos outros, por causa do sucesso dos outros, mesmo assim, eles verão o sucesso dessas pessoas que eles se encolerizam todos os dias e ficarão confundidos, porque mesmo rangendo os dentes, a pessoa com que ele está a odiar continua, e concluiu o salmista dizendo que o concerto dos ímpios perecerá.
Se alguém que está aqui ainda com este coração carancudo, coração mau, que não gosta de ver o sucesso do outro, que não gosta de ver o outro fazer bem, ser aplaudido, também agora é só ele também porque não pode, pá. Você vai continuar a ficar zangado, a enraivecer-se, a ranger os dentes, mesmo assim, essa pessoa continua, e você verá isso com os teus olhos, diz o salmista, verá isso com os teus olhos. A pessoa negada, rejeitada, que você até esperava a morte dele amanhã, ele continua a viver bem e muito bem, e você continua... O invejoso continua, não é assim? Só pensa no outro. O coração dele é mau, escuro, preto. Nunca entra lá luz. A vida dele é só ter inveja dos outros que fazem coisas boas, que falam bem, que cantam bem, que pregam bem. Ai. Você mesmo assim vai ver isso sempre a cantar bem. Palmas para os nossos coros. Igreja de Cristo, aleluia! O nosso filho que está hoje na liturgia desse culto chamou e apelou que as mamães devem contribuir para a conclusão desses balneários ali que já andam há anos. Espero que não seja eu obrigado a intervencionar mais. Mamães são milhares e milhares. Se cada uma trazer um saco de cimento, não temos onde colocar o cimento. É verdade ou mentira? Então, por isso, eu quero apelar hoje que as mamães, já que é o vosso mês, peço-vos que possamos de facto fazer o melhor para que essa obra possa andar. Quando vier o mês dos homens, também farei a mesma coisa. Fiquei tão triste e estupefacto quando o meu bispo auxiliar, na semana passada, pedia perdão para pedir à igreja a contribuir pedindo perdão. Perdão, igreja. Vamos contribuir para que o esforço do Pai não seja somente, digamos assim, dele, mas contribuamos todos. O bispo a pedir perdão para a igreja contribuir. E a igreja ficou impávida, serena, não se mexeu e dizer que isso nos tocou porque o bispo não pode pedir perdão a nós para podermos contribuir. Mas está a pedir desculpas, peço-vos desculpas. Meus amados, isto não caiu bem no meu coração. Foi semana passada, mas guardei até hoje, porque não me passou. Uma igreja viva e que vive por Cristo e pelo Cristo e a Cristo, não pode deixar seu bispo estar a pedir desculpas para o povo contribuir, para o povo oferecer, para o povo dar. Sabemos que há crise, de facto, mas também sabemos que tem tido esta graça de não morrer de fome. Ou já morreram? E entre muitos, há sempre alguém que tem um pouco mais, alguém que tem um pouco menos, e quem tem um pouco mais deve dar mais para cobrir o buraco daquele irmão que podia dar, mas não tem como dar. Você deu mais, cobriu aquele lugar dele, você recebe a bênção. Eu senti, essa igreja não está a ficar, digamos assim, ensinada. Como que deixa um bispo? Ou não sabe o que significa bispo? Não sabem? Não sabem? Já falei várias vezes quando estávamos a aproximar para a nomeação dos bispos, sobretudo quando nomeamos 13 no mesmo dia, estava sempre a falar sobre os bispos usando a Bíblia, não é conto dos homens,
Mas Bíblia, Bíblia. Eu não gosto do conto dos homens. São bons, mas quando podem atrofiar a palavra de Deus, convém esse conto não ser contado. Usei a Bíblia várias vezes para interpretar o que significa bispo. E falei que Cristo é o primeiro bispo da igreja. O próprio Cristo é bispo da igreja. Por quê? Yanikibeni inkengi atete adibundo. Bispo Nkengi. E o bispo é pastor, porque ele apacenta as ovelhas. Ele, Cristo, também é apóstolo. Falei tudo isso várias vezes. Também é apóstolo. Por que é apóstolo? Porque ele é enviado. Ele é enviado, ele é apóstolo também. E quando um bispo pede desculpa a igreja, por favor, contribuem. Não deixemos que o Pai se esforce tanto e nós ficamos impávidos. A igreja ficou assim, não pediu perdão a Deus, que quando vocês não obedecem, não tremem diante das palavras daqueles que são colocados à frente, também não estão a tremer na presença de Deus. Você não pode dizer que respeito e obedeça à autoridade de Deus sem que obedeça primeiro à autoridade daquele que colocou à sua frente. Não, você é mentiroso. Igreja de Cristo, pode sentar, meu caríssimo bispo auxiliar Francisco Afonso. Eu notei na tábua do meu coração e comecei a dizer, se é assim, aquele hino que eu gosto de cantar, ainda ontem cantei, Avunkundan, Katulukundan, Galumbucambani, Nulustenze Camo. Avunkundan, Katulukundan, Galumbucambani, Nulustenze Camo. Telama, Nzambi usola bambote, telama, Nzambi usola bambi, bakusolwele, ngewa mutuambo, bakusolwele, ngewa mutuambi, telama, Nzambi usola bambote, telama, Nzambi usola bambote, telama, Nzambi usola bambote, Nzambi usola bambote. Deus há de escolher os bons. Se você adora de forma fingida, no dia do fim, você será descoberto. Por isso, igreja, não deve abrir os ouvidos e ouvir pessoas que não conhecem nem a Bíblia, nem são espirituais, estão na carne, vivem na carne, vivem no ódio, na inveja. E você dá ouvido às suas palavras, também vai ficar igual a ele. Não presta atenção a palavras que não são aquelas que vêm dos altos, mas de um homem que está frustrado, zangado, frustrado da sua vida. En français, on dit cowboy fatigué. Não presta atenção àquele que está cansado já da vida dele, já não sabe o que fazer da fé dele. Você continua a ouvir a palavra dele. Você vai ficar igual a ele, vai perder a iluminação, vai perder aquela luminosidade no seu rosto e o coração vai ficar escuro. Igreja, aleluia! Então, vamos mudar, meus amados. O bispo auxiliar disse isso porque na reunião que tivemos de balanço da nossa viagem ao Uambo, enquanto a nossa direção financeira fazia um orçamento de viagem de 23 milhões e tal, que deveria ser contribuído por fulanos 500 mil, fulano 250, fulano 800, de acordo com a grandeza de cada órgão. No fim, a igreja só contribuiu com 12 milhões e tal. E a despesa chegou a 30 e tal milhões. Então, quando, como responsáveis, ouviram aquilo, quem não lhe toca não é responsável da igreja. Se você está a prever 23, veio 12, e a despesa ainda multiplicou-se mais para 30 e tal, e foi realizada,
tem que fazer contas, não é assim? Por isso, ele quando veio aqui, no dia seguinte do culto, pediu desculpa à igreja. É de bundo, Dodocolo. Dodocolo. Parece que Dodocolo, o dinheiro vai na casa dele. Vai na casa dele? É para a casa dele? É para quê? Para a igreja. Não imagina só essas lâmpadas todas acesas aqui, quanto gastam. Eu gostaria de ter, digamos assim, responsáveis matemáticos. Por isso, na formação pastoral, agora vamos incluir a disciplina de matemática. Eu, na enfermagem, como vosso líder, também tínhamos disciplina de matemática. Agora não sei como que eles fazem. Você não pode colocar soro, nem quinina, nem saber quantos quilos pessoas têm, quantos miligramas que tem que colocar disso ou daquilo. Porque a matemática ajuda as pessoas a serem sagazes na tomada de decisões, a serem visionários, porque é uma ciência exata. Aí não é direito que vou falar agora no texto, de que quando lhe convém, interpreta o artigo para trazer, digamos, a razão a favor dele. O mesmo que ontem estava a interpretar o mesmo artigo, quando achar que vai contra ele, interpreta o artigo de outra forma para ter razão. Não, matemática não é isso. Matemática é ciência exata. Ou 2 mais 2 é 4, ou então não há mais outro resultado. Aleluia! Por isso, meus amados, nesse prefácio, peço que entendamos a natureza da nossa igreja e a sua envoltura hoje, a grandeza que ele atinge, a responsabilidade que tem pelo mundo. Então, nós, os pobres, se assim aceitamos, assumimos a pobreza. Assumimos? Assumimos a pobreza? Pois, eu ouvi muito isso. Catuíse de lomba, palata com gato, olo. Quintino com catuíse de lomba. Não viemos pedir prata nem ouro, só queremos o reino de Deus. Igreja de Cristo! Deus disse, bem, como só quer reino, aguarda ali o reino. Não quer prata nem ouro, então vai andar a pé. Não vai ter igreja, não vai ter banco, não vai ter boas calças, não vai ter boa camisa. Fica ali aguardando o reino de Deus. Igreja, aleluia. Ele próprio na oração universal completou tudo. Não está completo? Completou tudo. Não somente o reino, mas é o pão de cada dia. Não é assim? E o pão custa o quê? O lombo? Igreja. Então, queridas mamães, por favor, comovam-se para fazer algo visível, para que aquela obra termine. Eu tenho a minha obra aqui tão grande, parada nesse momento. Vocês estão a ver aqui atrás? Estão a ver? Pois, aquela obra que está parada é obra para toda a igreja. É para toda a igreja. O que dele vier, como também tem sido, é para toda a igreja. Mas está parada neste momento. Por quê? O que temos que juntar para fazermos a obra, temos festa, temos deslocação, temos no seu aniversário, temos aquilo. Então tiram ali, veja ali o que é que tem guardado. Se tiram lá, dão para completar a conta. E volta para trás. Fica bem? Não, meus amados. Vamos sentir, no pouco que tiver, dá pouco. Quem tiver muito, dá muito. E Deus saberá retribuir cada um segundo o desejo do seu coração. Deus sabe o que nós temos, sabe o que você tem. E eu sei que você tem na conta. Um dia eu vou surpreender pessoas e dizer, você tem SIG na conta, você tem SIG, tem SIG, tem SIG. Querem isso? Porque aqui assume, não, eu sou embora pobre. Igreja de Cristo! Não assumam a pobreza. Eu também, igreja de pobres, já não quero mais. Quero igreja que desenvolve com homens e mulheres. Igreja, aleluia! Meus queridos, minhas queridas, agora introduzo o sermão, começando por dizer o seguinte. Hoje é o dia mundialmente conhecido como Dia do Consumidor. Um dia em que foi encontrado desde o século
XX, no princípio, 1906, foi pensado na América que houvesse um dia para o consumidor. Em 1962, um dos presidentes americanos procurou então trazer esse dia de novo para que os americanos tivessem o direito de reclamar, de pedir explicações ou informação do que está a comprar, de ter o direito de devolver o que não foi bem, digamos assim, que não está segundo a vontade da pessoa. E o quarto elemento, para que também o cliente que compra possa ter o direito de olhar naquilo que está a comprar, se a data está vencida ou não, e ter o direito de devolver caso o produto comprado não está bom. Este pensamento daquelas pessoas que foi depois, em 1986, digamos assim, confirmado pelas Nações Unidas como Dia do Consumidor, é esse dia que Deus Pai quer que conversemos hoje, tendo em conta o nosso mundo de consumismo, o mundo capitalista, onde o lucro vale mais do que a pessoa, onde o negócio às vezes é feito de forma obscura. Desenvolve. O livro de Provérbios, como vimos, é escrito pelo filho de David. Este filho que nasceu na casa da sua mulher Batseba, que não quero explicar mais quem é esta mulher. Este homem que assistiu sempre como seu pai tratava os assuntos do reino. E ele traz nesse livro, digamos, tudo o que é de fato a nossa vida na Terra. Ele fala sobre os relacionamentos no lar, ele fala sobre os negócios, ele fala sobre o reino, ele fala sobre como fazer negócios iguais, ele fala de uma gama de coisas que fazem parte da nossa vida em todas as esferas. É este livro que hoje Deus Pai quer que conversemos para podermos levar a igreja a compreender a vontade de Deus, aquilo que Ele traçou antes que houvesse as instituições que hoje existem. Por quê? Porque temos visto no dia de hoje, com aquilo que é a doçura que o dinheiro tem na nossa vida hoje, olhamos à direita e à esquerda e à frente, conseguimos observar que os negócios já não são feitos de forma clara. De forma clara. Há sempre tendência enganosa. Há sempre vontade do vendedor enganar o comprador, ou então vice-versa. Naquele tempo, no tempo de Moisés e antes dele, o que faziam? Quando o comprador vai comprar, ele procura um quilo maior para comprar o produto no quilo maior, e quando vai vender, vende num quilo pequeno, numa lata pequena, para que ele primeiro se beneficie da parte que sobra daquele quilo maior e depois do lucro que ele aumenta em cima, para ganhar o dobro. E assim faziam. Nós, Bazombo, e eu próprio também, como sou, quando vendíamos aquele qualquer de feijão, quando eu quero de fato enganar, mas graças a Deus nunca enganei ninguém, alguns faziam tudo para que embaixo colocasse lá ou areia ou qualquer coisa, metia lá uma tampa lá no fundo, para que subisse mais. E ao meter o feijão, quem vê diz, oh, está bem cheio, está em cima. Mete. Afinal, onde vai 10 quilos, só foram 6. E logo aumenta mais o preço, ganha do dobro e volta a rir na casa dele. Deus sempre constatou esse tipo de negócios que eram assim feitos. Por isso o tema que coloco é: abominação é a fraude, a desonestidade, a falta de integridade nos negócios. Abominação é a fraude, a desonestidade,
a falta de integridade nos negócios. Quando falamos abominação, esta palavra é mais inclinada na religião. Isto é, da parte de Deus é horror. É algo desprezível. Deus está horrorizado a olhar esse tipo de comportamentos. Igreja de Cristo. Aqui, hoje, nesse dia de consumidores, buscamos esse livro de Provérbios, primeiro para dizer de que Deus não gosta da injustiça. Deus não gosta do roubo. Deus não gosta que o comércio ou então os serviços sejam prestados de forma fraudulenta. Deus quer que sejamos honestos e retos na nossa forma de nos relacionarmos no negócio, no comércio. Por isso, tenho dito várias vezes que a Bíblia, quem de fato engolir esse livro no seu estômago, será boa pessoa, será santo, será justo, será alguém cheio de luz. Vejam só o tempo que já foi escrito esse livro de Provérbios, tanto o Levítico, e teremos depois outros que vou daqui a pouco também anunciar. Mas continua sempre novo este texto a olharmos no dia de hoje como é que é feito o comércio, como é que é feito, digamos, como são feitas as vendas. As mamães que estão a ouvir, que vendem nos mercados, que vendem fuba, que vendem jinguba ou arroz, já sabem o que estou a dizer. Sabem ou não sabem? Sabem ou não sabem? E naquele tempo, procurava-se a balança, o que é que faziam? A balança punha um contrapeso mais embaixo, para que aquele prato, balança Roberval, sobretudo, pesasse muito mais e continuasse a meter, até dar 1 quilo, para que essa parte levantasse, já foi muito café. Porque ele colocou aí embaixo um peso que forçou aquele prato a baixar mais. E não levanta sem que aqui se coloque quase dobro do peso para a balança levantar. Deus olhava e disse: vocês estão a roubar. Eu quero que as pessoas sejam santas, justas em tudo, retos na forma como eles vivem e como fazem a troca comercial. Igreja de Cristo. E Levítico 19, 35, 36 que nós lemos está a dizer: na tua casa não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Aí o texto nos leva também no lado da justiça. Quando a justiça é feita, é realizada através de da fraude, do roubo, de olhar a pessoa que está a julgar e o outro e medir na balança: não, este tem mais dinheiro, vai me dar, esse aqui não tem nada, vou ter que inclinar a sentença desse lado e depois eu ganho mais e pronto. Ele está a dizer que não tenha na sua casa 2 medidas, 2 pesos. Tudo que é igual, a sentença deve ser igual. Não é como Manuel tratou de uma forma, a mesma situação, o mesmo crime, e quando vir o Antônio, que você não gosta, mas o problema é o mesmo, se trata diferente. Nesse versículo 35 de 19 Levítico, está a dizer que não devem ter 2 medidas e 2 pesos nas vossas casas. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Porque eu abomino isso. Isso traz para mim horror. Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. A Bíblia chama a atenção dizendo de que balança enganosa é abominável, é uma abominação. Mas hoje em dia é o que vivemos em todos os cantos. Quem vai no 30, quem vai não sei aonde para fazer negócio, sabe que isso acontece todos os dias. E o outro elemento que acontece nas compras e vendas é que aquele que compra é tido como o elo mais fraco. Infelizmente,
Ao invés de olhar aquele que compra como ele mais forte, porque que traz dinheiro, mas na nossa sociedade, no nosso país e na nossa Luanda, pensa-se que quem compra é o elo mais fraco, deve ser enganado. E quando este comprador tentar voltar e reclamar que o que você me vendeu não está bom, ele aceita receber? Aceita receber? Não. Não. Até fica zangado contigo. Quase lutar consigo, como que tivesse razão. Não aceita compreender que o comprador tem razão porque ele que trouxe o dinheiro. O produto que eu vendi não está bom, tenho o dever de trocar ou então devolver o dinheiro. Vai numa loja por aí, não sei se agora parece que agora se criou este organismo que trata dessa relação entre o comprador e o consumidor. Como se chama? INADEC, né? Pois, espero que esteja a ter sucesso. Mesmo as companhias que servem, digamos assim, de transporte. Você não pode transportar pessoas como se fossem sacos. Não pode transportar pessoas segundo sua vontade, o seu querer. Não. O passageiro tem uma palavra a dizer. Se você, por exemplo, vende bilhetes para a viagem que nos leva até Malange e nos coloca um transporte podre, que não está bom, que não passou por manutenção, pneus gastos, se o cliente dizer, não, vou descer, dá meu dinheiro, tem de entregar. Mas às vezes não. Ele esconde o carro, recebe dinheiro dos clientes, depois o carro chega, carrega, chega no caminho, o carro não tem travões, ou não pode curvar à direita ou à esquerda, mas leva tanta gente. Chega no caminho, bum! E quando cai, ele não assume a responsabilidade. O choro é das pessoas que pertencem às famílias e ele fica na casa dele. Se tiver até, digamos, azar, ser levado pela polícia, está bem. Mas se for o sortudo, vai a polícia? Não vai também. Por quê? A relação entre o vendedor e o comprador não é regulada como deve ser. E Deus está a dizer, qual é o tema que eu dei? A abominação é? E a falta da integridade. Quem não é íntegro, a vida dele é enganar o outro. Fazer tudo para enganar. Pensa que a prosperidade está no engano. Toda riqueza ganha no engano, não pode subsistir. Acabará por ruir um dia. Porque muita gente que você prejudicou para chegares lá. Companhias aéreas, por exemplo, no nosso país, é triste porque não temos tanta concorrência nesse tipo de companhias. Tínhamos de ter tantas companhias aéreas para que houvesse companhias que não tivessem mais clientes por falta de bom tratamento dos clientes. O passageiro, quando sobe no avião, tem de ser bem tratado, acarinhado. Mas há companhias que não posso citar nome aqui. A senhora que está no avião parece discutir com o marido, com o namorado, com quem é. Essa carga toda negativa vai cair em cima do quem? Do passageiro. Olha mal o passageiro. O passageiro fica estigmatizado a olhar na cara da senhora. Mas o que eu fiz? Qual é o meu azar? Por ter subido nesse avião? Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Eu já fiz muitas viagens. Você entra numa companhia, a maneira como aquelas senhoras vão te tratar, a maneira como aquela equipa vai te tratar, você fica com gosto de viajar. Mas há outras companhias que não posso citar o nome. Posso citar o nome? Posso citar o nome? São pouquíssimas senhoras que você encontra com cara aberta, Alguns estão a entrar. E é passageiro da primeira classe que ele está dizendo, passa aí o teu lugar aí.
Por que não pega no meu bilhete, como algumas empresas boas, companhias fazem, pega no bilhete do cliente, vai contigo, meu senhor, acompanhe-me. O teu lugar é aqui. E volta. Mas ele não. O teu lugar é aí. Passa por aqui. Oh. Igreja de Cristo. Aqui há, de facto, uma relação saudável? Não há. E se você ficar, não foi, pedir reembolso do dinheiro, nunca mais. Nunca mais. Você é o burro que veio aqui. Viesse por quê? Não entende que esse negócio só vai à frente se houver boa relação entre nós e os passageiros, entre nós os compradores. A empresa só vai à frente quando nós que estamos lá tratamos bem os clientes que vão comprar e vão com alegria, com gosto de voltar outra vez. A empresa vai adiante e eu vou ter o salário a subir. Ele mata a empresa, ela, sobretudo, mata a empresa e quer que o salário suba. Deus está a dizer que isto é abominável. É abominação. Jovens femininas, vocês procuram empregos, querem emprego, não é isso? Mas quando tem um emprego, como se comporta depois? Como se comporta? Carrega toda a sua carga negativa da tua casa para a empresa. Resultado, a empresa que estava a subir começa a cair, porque entrou lá pessoas negativas, que não conhecem a relação entre o comprador e o vendedor. Sem um pobre, não há rico. Sabia? Se não há pobre, não há rico. Sem um trabalhador, não há... Como se chama essas lojas grandes? Como? Supermercados grandes, não é? Sem um trabalhador, não há supermercado que funciona. Você vai em Tóquio, às 15 horas, 16 horas, 17, quando sai dos empregos, o trabalhador já ganhou, veja como levam os sacos. Compram, fazem compras e levam para as casas. Ali, a loja ganha. E se não há essas pessoas, a loja ganha? Não. Por isso Deus também entrou nesse campo. Não deixou esse campo, digamos assim, livre. Também entrou lá para regular a relação entre o comprador e o vendedor, entre o consumidor e aquele que serve o serviço, para que haja harmonia, para que haja bênção. Igreja de Cristo, tocoístas, quanto mais roubo e fraude praticarmos, mais azar nós estamos a trazer para o nosso negócio, para o nosso futuro, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Tudo vai ser, de facto, escuro, porque estamos a trazer uma carga negativa na nossa casa. Queridas e queridos, Igreja de Cristo, Deus é tão inteligente e sábio, como temos dito, que Ele é omnisciente e conhece toda a nossa vida. O cristão, sobretudo aquele que teme a Deus, o discípulo, como gosto de chamar, deveria ter o cuidado ao fazer negócio e ver que tipo de pessoa com quem está a fazer o negócio. Seria muito bom e saudável que o cristão procurasse fazer negócio com pessoas também cristãs, mas cristãs com caráter. Cristãos com caráter. Há muita gente cristã que não tem caráter. E se não tem caráter, que também um dos atributos de Deus, ele não pode ser santo. Pode ser santo? Não. Pessoa sem caráter não pode ser justa. Se não é justa, não vai ser santo. O Provérbios ainda, um pouco mais adiante, nos diz o seguinte. Capítulo 20, versículo 23 diz: 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Não são boas. 2 espécies de peso
são abomináveis. Quando chegar o Antônio, vou usar este. Se chegar o Manuel, vou usar aquele. Para Deus é abominável. Hoje o mundo luta por causa desta regulação reta das relações entre as pessoas, das relações entre empresas e trabalhadores, das relações entre os compradores e os vendedores. Por isso o mundo está em guerra. Vejamos o que está a acontecer hoje no Médio Oriente. O que provocou isso? Muitos não sabem. A guerra entre os árabes e a geração de Isaac não é de hoje, nem de ontem. Por causa de quê? Por causa da injustiça. Por causa da injustiça. Sempre alguém queria ganhar mais do que os outros. E aqueles, naquela altura, perderam. Perderam, fugiram, abandonaram tudo. Vai na Espanha, vai em Portugal, outra cidade, verás as ruínas deixadas pelos árabes. Fugiram, foram enxotados. Aí, cerca de 7 séculos ou 8 atrás. Deixaram tudo, foram. Será que onde foram? Foram calar-se? Calaram-se? Foram ensinar aos filhos. E o rancor continua. Israel vem do Egito para a terra prometida. Não cumpre aquilo que era a vontade de Deus. Fez como queria, sobretudo Saul, o rei. Resultado, criou o problema que existe hoje. Hoje temos, nesses dias, esta balança injusta a funcionar. Quem tem o seu petróleo fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Subiu o preço para faturar mais. Porque conseguiu ter o seu petróleo sob o preço. Por causa de um esperto, todo mundo paga. E isto, meus amados, não pode pensar que está confinado somente no Médio Oriente. Sabe que minhas palavras são amargas às vezes, não é? São amargas? Isto não pensa que ficará somente confinado no Médio Oriente. Quem pensa assim, quem está a pensar assim, é criança e hoje tem de crescer. Isso não ficará somente ali, é aqui. Ainda há de chegar um dia em todas as partes do mundo. Porque a injustiça, as relações injustas de imposição, não trazem paz, não trazem alegria, trazem sim recalcamentos. A pessoa recalcada, ela sente-se diminuída, vive sempre frustrada, até que um dia encontrar método para se vingar. Senão é ele, é seu filho que vai ensinar para que faça aquilo. Senão é seu filho, é o seu neto, para que cumpra aquilo que ele de facto tentou fazer e falhou. Porque a relação não foi justa, a balança não foi justa. Igreja de Cristo. Por isso é tempo de orarmos, tempo de suplicarmos, para que a consciência humana seja de facto, digamos assim, purificada. Purificada, no sentido de pensar que eu só estarei bem se o outro também estiver bem. Eu vou rir melhor se também tiver o outro para rir com ele. Rir sozinho vai ser bom? Rir sozinho é bom? Te chama o quê? Te chama o quê? Te chama o quê? Sozinho a rir, 30 minutos, a pessoa que passa diz que esse é maluco? É maluco. Mas se são 4, 5 alegres a rir, chama maluco? Não. Então é isso que é a justiça que Deus quer. O fim da fraude. Veja só quanto que compra o petróleo, o barril do petróleo aos produtores, os angolanos que produzem petróleo. E quanto que eles vendem, compram, digo, quando vão comprar o petróleo refinado, vem gasolina, vem querosene, vem não sei o que, quanto compram já? Quase triplo. Para trazer aqui o combustível para o teu carro, quase triplo. Mas saiu daqui. E eles acompanham tudo. Quando vocês estão a subir um pouco, procuram forma de criar, digamos assim, uma palavra mais simples e vulgar, confusão, para ver se tudo baixa. Estão a ter muito dinheiro, cuidado. Venderam já 5 barcos e tal, de 6 baris, tem já 6 bilhões. Se deixarem, se vão à frente. Arranja problema para ver se tudo cai e a inflação suba e dessa forma vão continuar a vir pedir a gente.
Mas Deus é justo. Deus é justo. Quanto mais quiserem ser espertos, mais vai condenar. Vereis um dia poderes muito importantes, temidos durante muitos anos, a estarem de rastos, a irem de rastro. Eu não queria isso, não queria ver isso, mas a injustiça trará isso. Vereis um dia poderes muito importantes, temidos durante dezenas de anos, mas ficarão de rastros. Não queria isso, porque tem consequências depois. Mas, infelizmente, vai acontecer porque o homem deixou de conhecer e reconhecer aquilo que Deus emanou. Quando abandonamos tudo que Ele traçou para a nossa vida coletiva, mas queremos privilegiar a nossa parte, o nosso interesse, em detrimento dos outros, meus amados, não estamos a criar a paz. Estamos a criar confusão, estamos a criar conflito, estamos a criar possibilidade para que haja bombas. E Deus disse, eu não quero isto. Que haja uma relação saudável entre compradores, vendedores, entre fabricantes e aqueles que compram ou revendedores, que haja uma relação saudável. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Alguém dirá, mas também meu pai continua a falar sempre desse bocado de dinheiro. Bocado? Você ficar aí na estrada de manhã até à tarde, vocês não conhecem esse Luanda do nosso tempo, quando as estradas eram pequenas aqui. Se você não tem nada, às 12 horas sai na rua, vai ver o fumo a sair. Mr. Francisco, você sabe isso? Mr. Tossolo, sabe isso? Aqui nessa cidade você não tem dinheiro no bolso. E em casa estão a pedir, você não tem nada. Às 12, 13 sai na rua. Naquelas ruas de altura pequenas. Aquela aí, rua do Brasil. Né? Vê a chama a sair. Parece que tem fogo aí nos faros. Não tem nada. Você está mal já, por isso está vendo fumo a sair. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Meus amados, então eu paguei 5 milhões de kwanza para comprar bilhete. O bilhete não foi vendido. Dá meu dinheiro, você não dá o meu dinheiro. Pede dinheiro, não dá dinheiro. Te mete numa chamada, te mete ali a cantar música, espera, nunca dá resposta. Não vem, não vai, não vem, não vai. Mas se for o contrário, vou pagar com o quê? Vou pagar com o quê? Com juros. Nessa relação, há justiça? Há justiça? Não. Vejam só a luz que recebemos, por exemplo. Você vem com uma carga demasiada e queima tudo em casa. Te pagam? Te pagam? Não. Fica a perder você, ponto final. Vai queixar como? Perde você. Você é o elo mais fraco. Isso não pode. Deus está a dizer, é abominável. Tem de haver justiça em tudo. Ele quer que, sobretudo nós, países que dizem ser cristãos, infelizmente, deveriam ser esse país um modelo para regular o comportamento do mundo. Mas, para a tristeza de Cristo, são até os mais vis, os mais perversos, onde a perversidade abunda e deambula nas ruas. Que tristeza! Que tristeza! Aqueles 5 milhões, alguém me contribui para ter 5 milhões para comprar bilhete. O bilhete não foi vendido, agarrou dinheiro, não devolve. Você, companhia grande, eu sou pequeno, você está a me roubar. Também me roubar. Está a me roubar. Mas quem está a roubar? É o ministro? É o ministro? É o ministro? Quem está a roubar? Alguém que está aí a roubar? Que conhece que esse indivíduo o bilhete não comprou e o bilhete não levou e africou. Igreja de Cristo, toquistas, angolanos, não teremos uma nação séria se cada um de nós não refletir na sua própria cabeça e pensar, será que eu, no meu lugar, estou a agir bem? Antes de imputar a culpa aos outros, primeiro eu, estou a fazer bem as coisas? Então vocês te colocaram aí para vender bilhete, para ser chefe ou diretor daquela área. E você torna malandro, torna gatuno dos clientes.
você está a cometer algo abominável. E eu nunca esqueci. E o meu mal nunca esqueci nada. Eu conheço as coisas que aconteceram quando tinha 17 meses. Você pode? Você pode? Você pode? Eu conheço as coisas que aconteceram quando tinha 17 meses. A pessoa de 17 meses é como que ele é. É grande assim? Mas eu conheço tudo. Eu conheço. Por isso, é bom sempre fazermos coisas retas, porque o cérebro vai captando. E aqueles que não são boas começam a procurar, digamos assim, forma como responder a esse indivíduo, como responder a essa situação caótica onde estou colocado. Igreja de Cristo. Tocuistas. Amanhã, segunda-feira, quando vão vender nas praças, nos mercados, será que este apelo ainda estará no coração? Estará no coração? Hoje também fazem que Chiquila um tipo de crédito que dão injusto. Dá 100 para me dar 100 ou para me dar 50. Em uma semana dá-me 100, recebeu 50, dá-me 100. Se não tem esse 100 para dar, vem tirar não sei o que em casa. Essa relação é justa? Então 50 já uma semana, só vou aumentar 50 mil nos 50 que recebi. Que negócio vou fazer para ganhar já 50 em 7 dias para trazer 100 mil? É possível? Não, mas faz-se. E quem faz, vai à igreja. Quem faz, come Santa Ceia. Quem faz, fica na primeira fila. Se calhar, fica aqui à frente. Toda a igreja murmurou, não é? Estou a tocar em coisas sérias, né? Igreja de Cristo. Tocuistas. O desejo do vosso Deus é que vós fossem santos como Ele, justos como Ele, aqueles que se compadecem com o próximo, aqueles que têm piedade dos outros, aqueles que agem segundo aquilo que é a vontade de Deus. Deuteronômio 25, 13 diz o seguinte: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno. Na tua casa, versículo a seguir, 14, não terás duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justa terás, para que te prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus, porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Aleluia! Igreja, aleluia! Vejamos, meus amados, Igreja de Cristo, como que Deus é reto, como que Ele é justo, como que Ele é infalível, como que Ele é inerrante em tudo quanto preparou, em tudo quanto antes traçou para o bem do homem. Mas o homem não quer. Muitas vezes também o comprador quer roubar o que vende. Eu sou muzombo. E o muzombo nasce já comerciante. Se alguém nasceu muzombo, não sabe fazer negócio, não, muzombo é mentiroso, caiu só lá, não é de lá. Nós bazombo, quanto a nascer, já sou comerciante, já tenho vista no dinheiro. Igreja de Cristo, já tenho vista no dinheiro. Já sei como vender 20 e ganhar 25. Eu sei já como comprar 15 e vender 20. Mas sou pequeno ainda. E por isso tenho esse negócio grande aqui. Se Deus soubesse que eu não posso fazer negócio, me dava esse negócio? Não. Mas você sabe que este sabe multiplicar. Vou encarregar essa responsabilidade de pescar os homens e multiplicar o rebanho. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. É sempre na justiça. Se eu fosse injusto, desde 49, é roubar-vos, é vos tirar isso, tirar aquilo. Essa igreja estaria aqui? Estaria aqui?
Não. Se soubesse que, olha, cuidado, a vida deles se contribui e rouba tudo. A mãe contribui e rouba tudo. Estaremos aqui? Não. São embora justos, por isso estão aqui. Igreja de Cristo. Tem cantado quem é de Cristo já é todo cristão. Quem é de Cristo já é muzombo. É judeu, tem que saber fazer negócio. Tem que aprender a fazer negócio. E negócio justo. Aleluia. Ou não querem? Não querem? O filho do leão é quê? É cabrito? É quê? É leão. Então, se é leão, se o leão, pai, sem fazer negócio e proteger o negócio, e vocês? E vocês? Também. Tem de ser assim, espertinho. Nós somos espertinhos no dinheiro. Quem é muzombo que não sabe negociar não é muzombo. Porque o muzombo verdadeiro é judeu. É judeu. Quando tem 1000 kwanzas, só 1000, não tem 100 em cima, eu não vou tirar os 100. Sabe por quê? Nós dissemos em Zimbunquila. Vamos ficar um quilo, basta tirar 100, ficou 900, acabou, o dinheiro vai ir mesmo, tira mais. Quando assustar, pô. Por isso, eu amarro 1000, vou fazer negócio, comer quiquanga com jindungo, peixe assado aqui, jindungo aqui, quiquanga aqui, culo. Mas o dinheiro está aqui bem amarrado. Não tem dinheiro. Porque quer fazer o quê? Comprar e lucrar para não baixar. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Sempre na justiça. Sempre na justiça. Igreja de Cristo. Tocuistas, é isso que eu estou hoje a dizer nesse dia do Mundial do Consumidor. Trazer esta conversa, este ensino, esta instrução, para que, pelo menos, alguns possam mudar e procurar conectar-se a Deus, fazendo coisas justas. Igreja, aleluia. Ele disse que disso também depende da longura dos dias na terra que vou te dar. Ou morrerá cedo, ou chegará a 120 anos. Isso também é necessário. Se for injusto e fraudulento, vai morrer cedo. Não terá muitos dias na terra onde vou vos dar. Se forem justos, vendas equilibradas, compras equilibradas, vocês vão viver muito tempo. Tudo está escrito aqui. Você sabia? Você sabia? Hoje é seu dia. Às vezes tem lido a Bíblia, mas não tem entendido. Porque não tem chegado o dia dele. Hoje é o dia dele. Justiça, justiça. Justiça, justiça. Igreja, aleluia. Pois, mas eu tinha dinheiro, agora acabou. Como que você andava a fazer? Como que andava a usar o dinheiro? Roubava? E sabia emprestar quem não tem? Emprestar de bom coração? Ou emprestava e murmurava ainda? Não podia lhe dar, mas pronto, está sempre ali. Deixa eu lhe dar. Esse dar não vale a pena, não tem bênção. Não traz bênção. Muitos que dão. Deu, mas onde ficou está aqui, a remoer. Ele também veio me pedir. Até não podia lhe dar, mas pronto, como o pai falou naquele dia, ele dei só. Esse dar é abençoado? Não. Então, vamos transformar esse mundo. Vamos transformar esse Luanda. Vamos transformar esse país. Muitas vezes, nós condenamos tudo e todos. Falei da empresa que eu não quero citar o nome, que vocês disseram para não citar, por isso deixei. Se me dissesse cita, eu citava. Como pediram-me sigilo, vou guardar o sigilo. Guardo o segredo, não assim? Essa empresa faz tanto mal assim. Quem fica sujo é o ministro. Quem fica sujo é o presidente da república, é o presidente que não está lá. Essa gente gatuno, essa gente bandidos e tal. Mas quem está a fazer mal é aquela menina que estava aí mesmo no Palanca, no Rocha Pinto, aí mesmo no Petrangol, ali mesmo parece no São Paulo, que estava lá à procura do trabalho e foi lá, começou a fazer e desfazer. Fica bem?
Queridas e queridos, Igreja de Cristo, está no balcão, chegou o cliente, mostra boa alegria, mostra cara aberta. Hein? Você está no balcão, está a atender. Por que ficar com tristeza? Ali é para tristeza? Não. Tua tristeza fica onde? Em casa. Atende o cliente ali, não tem problema contigo. Apenas pedir que você lhe venda algo. Igreja de Cristo. Tocuistes. Igreja. Se quisermos ter bom país, bom mundo, a relação tem de ser equilibrada, justa, balanças justas. Não guardarmos em casa 2 pesos e 2 medidas. Eu já falei um dia com os meus responsáveis na reunião. Quando há assunto a tratar, não importa ser filho de quem é. Até o filho pobre, do mais pobre, que não tem ninguém na igreja, deve ser prestado mais atenção do que o filho do bispo, ou do bispo auxiliar, ou não sei de quem é. Porque esse não tem ninguém. Se você tratar mal, Deus ouvirá quando ele clamar. Deus vai ouvir quando ele clamar. Mas nós não somos assim. Mesmo na própria igreja onde deve haver a santidade, às vezes olhamos primeiro quem é, de onde vem, qual é o nome. Assim, estamos a ser justos? Justos? E aqueles órfãos que também querem ficar na igreja, quem será então o protetor deles? Quem vai os proteger? Deus age através dos homens. Se os homens são ímpios, quem vai lhes proteger? Igreja de Cristo. Se na cadeira do julgamento sentaram ímpios, quem vai lhes proteger? E quando clamarem, imediatamente o clamor chega órfão, viúva, pessoas que não têm ninguém na terra para os proteger. Se você os injustiçar, o clamor deles chega muito rápido. Igreja de Cristo, aleluia! É o culto do pôr do sol, que tem de levar consigo, como oraram os jovens, 2 oraram muito bem. Um orou em Kikongo, a menina em português. Orações que tocam, que entram no âmago de Deus. Quando palavras são ditas, não inventadas, não para agradar alguém, mas para transmitir a Deus. Quando assim tocam o coração de Deus. E é isso que eu quero, que todos saibam orar, saibam interceder a favor dos outros, que todos saibam como chegar a Deus, para que tenhas cada um a sua própria arma. A sua própria arma, a arma da nossa milícia. É de ferro? Não. Podem sentar, meus filhos. Igreja de Cristo, aleluia! Depois dessas palavras, quero pedir àqueles que vieram com seus instrumentos de trabalho, que sabem que entramos na casa de Deus e Ele é poderoso para abençoar nossas vidas, para abençoar nossa obra, meu trabalho, para abençoar as minhas mãos, para que tudo quanto puder tocar possa prosperar. Meus queridos, quando somos abençoados, não significa dizer que imediatamente tudo fica fácil. Não, até o mais justo do mundo encontrou desafios, mas com fé venceu. Aleluia. Igreja, aleluia. Então, já estão de pé, com corações voltados a Deus. Eu tenho visto muitas vezes as mamães andam quilômetros e quilômetros para irem pedir, para irem orar a favor de um marido que não dá para falar o nome dele.
Coitadas mamães andam quilômetros e quilômetros para ir pedir, para orar a favor de um marido malandro. Mas ele que vai pedir um emprego para o meu marido ter emprego, por favor, Deus, abra as janelas dos céus e tal. Ele ali anda como quiser. E quando conseguir emprego? Quando conseguir? Almoça onde? Almoça onde? Em casa? Em casa? Onde é que vai almoçar? O ponto do almoço ficou aonde? Mudou o canto do almoço. Mas quem estava a orar é a mulher? É a mulher. Meus queridos papás que têm barba como eu, vamos mudar esse comportamento. Vamos mudar. Nós também vamos na igreja interceder. E se a mulher intercede por nós, temos resultado, vamos reconhecer o esforço da nossa mulher. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Aí as amigas começam com mensagens. Quando você estava embaixo, todas elas desapareceram, foram embora. Tenta lhe ligar para dizer, não te conheço, pá. Você quem que está a me ligar? Mas é ela que todo dia mandava mensagem para lhe dar dinheiro. Não é assim? Como você está embaixo, fugiu. Papás, estou a apelar-vos nesse dia de justiça, balança justa. Por favor, quando está embaixo e a mulher está a orar, reconheça o esforço. E quando amanhã sair desse poço, reconheça o esforço da sua mulher, recompensa-lhe. Recompensa-lhe. Existem homens que não compram roupa para a mulher. É verdade. Também balança injusta. É balança enganosa. Ele ganha dinheiro, mas nunca compra roupa para a mulher. Nunca compra. Mas tem olhos gordos no dinheiro da mulher. Essa balança é justa? É justa? Não. Ele ganha bom dinheiro, mas não pode gastar 6 mil kwanza para comprar coisa bonita para sua mulher. Mas quando a mulher conseguir, igreja, essa balança é injusta. Jovens que estão casados, vocês todos casados, quando tem dinheiro, a primeira coisa que tem que fazer é olhar na mulher. O que ela tem? O que pode comprar para ficar bonita? Dá dinheiro para comprar a roupa, comprar sapato, comprar coisas boas, comprar perfume. Faça isso, vão ter bênção em casa. Não fica esperto. Eu sei que muitos de vocês vão ter dinheiro. E quando tiver dinheiro, não ficam espertos. Reconheçam o esforço das vossas mulheres. O esforço das vossas mulheres. Aleluia. Então, levante aqueles que têm este propósito para a bênção que Deus Pai destinou, aqueles que o buscam e que precisam, de fato, encontrar este seu rosto de alegria e de paz. Preparados? Então levante vossos instrumentos, ou se não tem a mão também instrumento, mas com muita fé. Oremos. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Como são muitos, vou fazer em plural. Bendito o fruto do vosso ventre e o fruto da vossa terra, e o fruto dos vossos animais, e a criação das vossas vacas, e os rebanhos das vossas ovelhas. Bendito o vosso cesto e a vossa maçadeira. Bendito serão ao entrarem, e bendito serão ao saírem. O Senhor entregará os vossos inimigos, que se levantarem contra vós, feridos diante de vós. Por um caminho sairão contra vós, mas por 7 caminhos fugirão diante de vós. O Senhor mandará que a bênção esteja convosco
nos vossos celeiros, e em tudo que puserem as vossas mãos, e vos abençoará na terra que vos der o Senhor vosso Deus. O Senhor vos confirmará para si como povo santo, como tem-vos jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que são chamados pelo nome do Senhor e terão temor de vós. E o Senhor vos fará abundar de bens do fruto do vosso ventre e do fruto dos vossos animais e no fruto da vossa terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos vossos pais que vos deu. O Senhor vos abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à vossa terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das vossas mãos, e emprestarão a muitas gentes, porém vocês não tomarão emprestado. E o Senhor vos porá por cabeça e não por cauda. E o Senhor estará em cima, e só estarão em cima e não embaixo, quando obedecerem aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno para os guardar e fazer. E não vos desviarão de todas as palavras que hoje vos ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andarem após outros deuses, para os servirdes. Ensambo zanzambi wampungu se, mwana yo mwanda avelila, zakala yeno aonsono. Amém. Podemos sentar. Igreja de Cristo, firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor. Firme, firme, firme. Firme nas promessas do Senhor. Firme, firme. Firme nas promessas do Senhor. Amém. Concluindo, queridas e queridos, o nosso tema de hoje chama-nos a atenção a sermos justos nos negócios, nas vendas que fizemos e nas compras também, porque Deus é contra aqueles que guardam 2 pesos e 2 medidas. O Senhor estará atento sempre na forma como julgam as pessoas. Ou praticareis a injustiça e sereis de facto seu povo, e as bênçãos virão sobre vós, ou praticareis a injustiça e a maldição recairá sobre vós. Ele chama a atenção para que haja retidão, haja de facto no coração de cada um a honestidade, haja a integridade no fazer, no realizar, no falar e no viver, para que Ele seja sempre o vosso protetor de dia e de noite e vos guarde até no dia do fim. Com essas palavras, terminamos com nossa pregação e chamar a igreja para que possamos então fazer a oração do pôr do sol, que vai vos levar a voltar para vossas casas, sobretudo dormirem e ter uma noite suave, sonhos bons, e que os céus tragam para vós tudo que é bom no seu tesouro. Igreja, aleluia. Igreja, aleluia. Então, recebam, ou vamos então nos unir nessa oração do pôr do sol. Levantemo-nos. Vamos seguir. Ninguém ora de boca para fora. É coração, com fé, com a esperança de estar a falar com Deus.
com Deus. Prontos? Respirem então um pouco. Vamos agora orar. Deus, nosso Pai, estamos aqui na sua santa casa, edificada para a sua adoração. Nós sabemos que o Senhor está nessa casa, por isso viemos neste culto do pôr do sol para lhe pedirmos, ó Pai, que deixe o sol que se pôs vá consigo com todos os problemas que nos apoquentaram durante o dia, para que amanhã nos traga o sol da alegria e de paz, e debaixo das suas asas a cura, a alegria, a bênção e saúde. Isso lhe pedimos que assim seja. Amém. Podemos retomar nossos assentos. Igreja de Cristo, quem assim fez, certamente os dias que vêm, Deus mostrará, e estou a suplicar todos os dias, que Ele mostre a diferença entre aqueles que o adoram e aqueles que não o adoram. Que Ele possa abrir as portas daqueles que foram fechados, com cadeados, com correntes de aço, que Ele abra, para que vejam a sua luz. E que não haja mão poderosa, que não haja uma mão mais poderosa do que a mão de Deus. E tudo que foi amarrado pelos homens, que a mão de Deus o abra. Pedindo a Ele que uma igreja somente será boa, viva e glorificadora se seus filhos e filhas estiverem bem, tanto em espírito como na vida material. Sirvam-lhe com muita fé. Foi Ele quem guardou Israel 40 anos. Não venderam, não compraram, não plantaram. Eles viveram. Ele os deu de comer, os deu de vestir. Quando tinham sede, deu-lhes água. Nem suas roupas se rasgaram, nem seus pés se inflamaram. É Ele que você serve até hoje. Confiai nele e praticai a justiça, e Ele nunca vos desamparará. Ensambu zanzambi wampungu sem mwana yomwanda velela bika zakala yeno yino onsono